Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. E neste vídeo eu falarei sobre estação automática. Vamos lá? Então, estação meteorológica automática. Então, isso aqui é uma imagem de um documento lá do INMET, que é o responsável por nossa rede de estações meteorológicas do nosso grande Brasil. Então essa daqui é uma estação meteorológica automática, padrão INMET. Então, ela permite, a EMA, né, que é a abreviação de Estação Meteorológica Automática, permite a coleta de minuto a minuto desses elementos aqui: temperatura, umidade, radiação solar, precipitação, direção e velocidade dos ventos e pressão atmosférica. Os instrumentos, os sensores utilizados, eles são sensores elétricos. Então eles podem funcionar como analógico ou como digital. Então, para exemplificar assim bem facinho, imagina o relógio que você tem, que é analógico, aquele do ponteirinho que vai girando. Aquilo é analógico, tá? E diferentemente do relógio digital, que é aquele que tem um visorzinho que aparece os números já direto bonitinho. Então, os sensores eles também podem ser analógicos ou digitais, tá? Então não vou entrar aqui em grandes detalhes sobre essa forma aqui, mas vou dar só dois exemplos aqui para ver que daí se você ficar na curiosidade você vai ter que pesquisar mais. Mas olha só, o sensor de temperatura, então existem materiais em que quando se aquece a condutividade do material ela muda. Então imagina que tem o fio de cobre. Quando o fio de cobre ele esquenta, a sua resistência a passar corrente elétrica, ela altera. Quando esfria, também altera do que a temperatura ambiente. Então, o sensor de temperatura, ele seria como um sensor analógico que é convertido, né, para um valor de temperatura a partir da alteração da resistência. Então, como os metais alteram a resistência pela temperatura, e essa resistência também, algo importante a se dizer, ela possui, no caso, um intervalo de medida mais amplo do que digital, que às vezes é 1, 2, 3, 4. O analógico não é 1, 2, 3, 4. Ele vai variando. Então, se o aparelho for preciso, ele vai ter mais escala, tá? Vou pegar outro exemplo aqui que eu gosto muito de mostrar, é o da precipitação, que é um modelo digital. O sensor de precipitação, ele é como se fosse assim uma caçambinha. Então, cai água aqui, ela desce. Ela vai caindo água. Aí quando desce, já sobe aqui, vai caindo aqui, ó. A água sempre vem no meio da caçambinha. Então, uma enche, aí quando ela esvazia, começa a outra a encher. Então, fica indo para lá e para cá, essas caçambinhas. Cada vez que ela altera, esse sensor ele manda um pulso elétrico. É como se fosse um ímã, sabe? Que ele vai mandando um pulso elétrico e vai sendo captado e registrado. Então, se houver bastante pulso elétrico, quer dizer que essa caçambinha está trabalhando mais. Então, se tem um pulso elétrico, se tem uma quantidade de pulsos elétricos por um tempo, e se você sabe qual que é a quantidade de água que faz com que essa caçambinha se movimente, então você sabe qual que é a quantidade de água em que entrou nesse sensor por um determinado tempo. E se você sabe qual que é a quantidade de água por um determinado tempo, você sabe qual que foi a área que essa água entrou. Aí converte para milímetros, tá bom? Os dados, então, quando a estação meteorológica automática ela está na rede do INMET, então esses dados eles são integrados a cada hora e transmitidos, né, para a rede via satélite ou celular, que depois vai disponibilizar esses dados no site. Se você não viu ainda o site do INMET, vá lá e faça uma busca. Conheça. Esses dados serão utilizados para meteorologia, hidrologia ou oceanografia. Para ciências agrárias, meteorologia e hidrologia também. Então, continuando. Então,
a estação meteorológica automática ela tem alguns sistemas então de coleta de dados. São os sensores que eu apresentei, tem o subsistema de controle e armazenamento. Então, esses sensores, os dados analógicos ou digitais, eles são armazenados dentro do data logger em uma unidade de memória não volátil, ou seja, se acabar a energia, acontecer alguma coisa, não vai ser perdidos esses dados. Existe também um subsistema de energia, painel solar e bateria. Então essa estação meteorológica ela não é conectada a uma rede de energia, ela é independente. Então se acabar a energia da cidade e essa estação estiver na cidade, não vai faltar energia nela. Mas pode haver um pane, né? Desse painel solar, dessa bateria. É o que eu disse aqui, que a memória tem que ser não volátil. Tá? E tem outro sistema aqui de comunicação. Como eu mencionei, pode ser via satélite ou via celular. A área em que é instalada essa estação é de 14 metros por 18 metros. Então é cercado por tela metálica. Os sensores de temperatura, velocidade do vento e direção do vento e pressão atmosférica são fixados num mastro de 10 metros de altura. Lembrando que esse mastro vai precisar aí do para-raio e de um aterramento com malha de cobre. Tá? Então, geralmente essa parte elétrica tem que ser alguém da área para fazer da maneira correta. Tá? Imagina lá que o raio ele busca a ponta mais alta, né? Para ele chegar ao solo. É a forma mais fácil. Então, uma torre de 10 metros e um campo aberto vai ser um alvo fácil. Então, precisa desse para-raios para não danificar os equipamentos que têm um custo elevado e também, né, existe um risco também se houver alguém ali na área. Então aqui uma imagem representativa. Essa daqui já é uma estação meteorológica, não é padrão para o uso do INMET, mas uma estação meteorológica para uso agrícola em uma propriedade rural, em que os dados coletados não entrariam então nos dados da rede, mas são utilizados para o manejo, né, de água dentro da propriedade, o manejo agroclimático. Então aqui alguns sensores, né? Perceba aqui, ó, agora são sensores automáticos. Aqui nós temos a medida velocidade do vento. Então temos aqui a direção do vento. Aqui radiação solar, a placa para energizar toda a estação. Aqui tem essa proteção. Dentro aqui tem o sensor de temperatura e umidade. Aqui tem o coletor de chuvas. Aqui vai ficar o data logger e o comunicador. Então aqui só para exemplificar mais, o sensor de radiação solar, temperatura e umidade, chuvas, velocidade do vento e direção do vento. Bem, essas foram as referências utilizadas. Espero que você tenha gostado. Esse vídeo eu passei bem rapidão, mas se você gostou, dá uma curtida e não deixe de ver os outros vídeos. Até o próximo.